Olá, boa tarde. Meu nome é Micaela Manecas Gomes, estudante do ISCTEM. Faço o curso de Contabilidade e Auditoria e hoje trago aqui a apresentação da NCDF 14, que trata sobre os ativos intangíveis. Desde já, passamos a iniciar a apresentação. Muito bem, aqui nós temos a estrutura. O meu trabalho vai apresentar, ou seja, apresenta a seguinte estrutura. Temos aqui o objetivo, ativos tangíveis, identificação e controle de benefícios econômicos. Vamos também encontrar aqui no trabalho o reconhecimento e mensuração. Vamos também encontrar aqui no trabalho sobre a aquisição como parte de uma concentração de ativa a aquisição como parte de uma concentração ativa das empresas, a mensuração do justo valor de um ativo intangível numa concentração de atividades empresariais. Vamos encontrar aqui neste trabalho também exercícios práticos, como também dúvidas frequentes, ou seja, perguntas frequentes. Então, desde já, pedir a vossa atenção. Muito bem, temos aqui como primeiro ponto aquilo que é o objetivo desta norma. Pois bem, para que possamos falar sobre ativos intangíveis, precisamos saber o porquê desta NCRF 14 ela ter o seu objetivo. Precisamos saber por que nós precisamos ter o conhecimento ou temos a conscientização, né? Posso assim dizer, ou temos que saber o porquê que nós estamos a apresentar ou seja, não apresentar, o porquê de termos o conhecimento sobre esta norma, posso assim dizer. Então, o objetivo da NCRF 14, né, que são os ativos intangíveis, é estabelecer aquilo que são os critérios para o reconhecimento, a mensuração, a divulgação dos ativos intangíveis nas demonstrações financeiras, garantindo que estes ativos intangíveis eles venham a ser tratados de forma adequada e de forma consistente. Muito bem. Podemos assim dizer que o principal objetivo da NCRF 14, que são os ativos intangíveis, é o de estabelecer aquilo que são os critérios para o reconhecimento, a mensuração, a apresentação de divulgação dos ativos intangíveis nas DRs, ou seja, nas demonstrações financeiras de uma entidade. Em termos simples, estamos a dizer que a norma ela procura garantir que as entidades elas venham a reconhecer e valorizem corretamente aquilo que são os bens intangíveis, ou seja, aqueles que não têm uma forma física, mas têm valor econômico e que são capazes de gerar benefícios futuros. Estamos a dizer que a norma, né, 14, ela parte do princípio de que a contabilidade ela deve refletir de forma fiel e a realidade econômica da empresa e não apenas aos elementos que são tangíveis ou aos elementos visíveis. Assim, estamos a dizer que reconhece-se que os ativos como software, patentes, as marcas, os direitos do autor, as licenças e know-how podem representar uma parte significativa daquilo que é o valor de uma organização, sobretudo naquelas empresas modernas que são baseadas no conhecimento e tecnologia. Então, resumindo, estamos a dizer que o objetivo desta norma é também assegurar que um ativo intangível ele venha a ser reconhecido quando for identificável, ou seja, quando ele for distinto e separável de outros ativos. E estamos a dizer que a entidade ela deve ter o controle sobre o recurso intangível e também deve se assegurar que pode ser provável que benefícios econômicos futuros eles venham a fluir para a entidade, ou seja, para a organização, e que o custo do ativo possa ser mensurado de forma viável. Então,
Dessa forma, estamos a dizer que a NCRF 14, ela pretende promover a comparabilidade e transparência na informação financeira, posso assim dizer, permitindo que todas as empresas, todas as entidades, elas venham a seguir os mesmos princípios no reconhecimento e na valorização de ativos intangíveis. Ou seja, o objetivo desta norma é que as demonstrações financeiras elas venham a refletir um verdadeiro valor dos ativos intangíveis, permitindo uma melhor avaliação da posição financeira e o desempenho da entidade ou da organização ou da empresa. Vamos para aquilo que é um âmbito. Aonde que nós vamos aplicar esta NCRF 14? A NCRF 14, ela aplica-se à contabilização de todos aqueles que são os ativos intangíveis, perdão, exceto aqueles que são especificamente tratados por normas contabilísticas e de relato financeiros, que são as NCRF. No entanto, um âmbito define onde esta norma ela vai se aplicar e onde não se aplica. Ou seja, quando um ativo intangível tem características muito específicas e já existe outra norma que trata esse tipo de ativo, ela aplica-se a essa norma específica e não a NCRF 14, por exemplo. Então, estamos a dizer que os ativos incluídos no âmbito, podemos dizer que a norma ela vai aplicar-se, por exemplo, a software desenvolvido internamente ou aquele que venha a ser adquirido, ela se aplica a marcas e patentes adquiridas, às licenças e franquias, aos direitos do autor, às fórmulas secretas, posso assim dizer. Mas ela não vai se aplicar, por exemplo, a ativos intangíveis abrangidos por outras normas, tais como, por exemplo, a concentração de atividades empresariais, os recursos minerais, que trata sobre a exploração e avaliação de recursos de direitos associados, à agricultura, muito mais. Então, estamos a dizer que o âmbito da NCRF 14 é muito amplo, mas ele deixa de fora os ativos cuja a contabilização é abordada em normas mais específicas. Então, passamos agora para aquilo que são os ativos intangíveis, ou seja, vamos para aquilo que é a definição daquilo que é exata, concretamente o ativo intangível. Estamos a dizer que um ativo intangível é um ativo, né, não monetário, que é identificável sem substância física, na qual é controlada por uma empresa e do qual se esperam benefícios econômicos futuros, que é aquilo que já vínhamos dizendo. Então, temos aqui os exemplos. Marcas e patentes, direitos do autor, licenças e concessões, quadro, software, goodwill e direitos de exploração. Então, estamos a dizer que o ativo intangível ou um ativo intangível é um ativo não monetário identificável, sem uma substância física, como o nome já diz, intangível. Nós não conseguimos tocar, é intangível. Isso significa que não é dinheiro nem instrumento financeiro, porque ele não é monetário. É identificável, podendo ser, por exemplo, separado e controlado. Não tem substância física, não é um bem palpável, como máquinas ou edifícios, e gera benefícios econômicos futuros para a entidade. No entanto, estamos a dizer que nós falamos que o ativo intangível é identificável. Estamos a dizer que um ativo é identificável se, por exemplo, ele puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado ou alugado de forma individual. Por exemplo, uma patente pode ser vendida separadamente de uma fábrica, isso é possível. Estamos a dizer que a entidade controla um ativo quando tem a capacidade de obter benefícios econômicos futuros e restringir aquilo que são os acessos de outros a esses benefícios. Por exemplo, uma empresa que possui um direito de uso de um software exclusivo, ele controla esse ativo, pois pode utilizá-lo para impedir as outras empresas de o fazerem. Então, temos aquele ponto também que temos que eles esperam benefícios econômicos. Então, são vantagens financeiras que a empresa espera
obter do uso de ativo intangível, podendo surgir, por exemplo, de receitas de venda de produtos ou serviços que utilizam o ativo. Temos também poupanças de custo, onde, por exemplo, temos um software que reduz o tempo de trabalho, a melhoria de processos internos. Então, é nada mais que isso. Passamos agora para aquilo que é a identificação, que é aquilo que a gente estava aqui a falar, né? Um ativo é identificável quando é capaz de ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, ou alugado ou trocado que individualmente quer no âmbito de um contrato. Controlo. Uma entidade controla um ativo se tiver o poder de obter benefícios econômicos que venham a fluir do recurso subjacente e puder restringir o acesso de outros a esses benefícios. Benefícios econômicos futuros. Os benefícios econômicos futuros que fluem de um ativo intangível podem incluir o rédito da venda de produtos ou serviços, poupanças de custo ou outros benefícios resultantes do uso do ativo para a entidade. Estamos a dizer que são as vantagens financeiras que a empresa espera obter do uso de um ativo intangível, podendo surgir de receitas de venda de produtos ou serviços que utilizam o ativo, podendo surgir de poupanças de custo, por exemplo, um software que reduz o tempo de trabalho, podendo surgir melhoria de processos internos. Estamos a dizer que os custos diretamente atribuíveis, eles podem ser claramente relacionados com a criação, aquisição ou preparação de ativo intangível para que este venha a estar em condições de uso. Por exemplo, salários de pessoal técnico na qual é envolvido no desenvolvimento de um software, materiais e serviços usados num projeto, os honorários de registro de patentes, a gente fala disso. Vamos agora passar para aquilo que é o reconhecimento, né? Da NCIRF 14. Estamos a dizer que um ativo intangível deve ser reconhecido apenas quando é provável, ou seja, um ativo intangível deve ser reconhecido apenas quando é provável que os benefícios econômicos futuros eles venham a ser atribuíveis ao ativo fluam para a entidade. Ou seja, deve ser provável que eles venham a fluir benefícios econômicos futuros para a entidade. O custo do ativo pode ser mensurado de forma fiável. O cumprimento dos requisitos de identificabilidade e controle pela entidade. Tem aqui uma observação. Se os critérios não forem cumpridos, o gasto vai ser reconhecido como despesa do período. Vamos lá, então, para um pequeno resumo, né, daquilo que está aqui. Estamos a dizer que um ativo, né, intangível, né, estamos aqui a falar do reconhecimento. Então, vamos querer saber como é que o ativo intangível ele vai ser reconhecido. Mas primeiro, vamos dizer que o reconhecimento de um ativo intangível é o ato de o incluir, né, na DF, nas demonstrações financeiras. Nomeadamente no balanço, naquele mapa onde nós encontramos um ativo não corrente, quando satisfaz determinados critérios na qual são definidos pela norma. Vamos lá saber exatamente o que é reconhecer ou reconhecimento. Na contabilidade, reconhecer significa registrar oficialmente um elemento. Vamos já falar de um ativo, um passivo, um gasto ou rendimento nas contas de uma entidade, de forma a atribuir-lhe um valor monetário que será apresentado nas DFs, nas demonstrações financeiras. Estamos a dizer também que assim que um ativo intangível, ele só deve ser reconhecido quando ele cumpre, ou seja, quando ele cumprir os critérios fundamentais de reconhecimento nas quais são estabelecidas na NCDF 14. Então,
Os critérios de reconhecimento de um ativo intangível, na NCDF 14, são dois principais que devem ser obrigatoriamente satisfeitos para que um ativo intangível possa ser o quê? Possa ser reconhecido. Então, primeiro temos o critério número um, que é necessário que seja provável que benefícios econômicos futuros atribuíveis ao ativo venham a fluir para a entidade, para a organização, para a empresa. Isso significa que um ativo ele deve gerar receitas futuras. Isso significa que isso significa que deve permitir que venha a se reduzir aquilo que são os custos. Deve permitir, ou seja, isso significa que deve melhorar aquilo que é a eficiência da empresa. Por exemplo, uma empresa desenvolve um software para poder automatizar processos administrativos. Então, se esse software permitir reduzir os custos operacionais e aumentar aquilo que é a produtividade, então é provável que traga benefícios econômicos futuros. Por isso é que dizemos aqui que o software é um exemplo daquilo que é um ativo intangível. Temos aqui o critério número 2, que é sobre a mensuração fiável do custo. Estamos a dizer que o custo do ativo ele deve poder ser mensurado de forma fiável. Ou seja, isso quer dizer que é possível determinar o valor dos gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou desenvolvimento do ativo. E que os custos podem ser identificados, medidos e registrados com base em documentos comprovativos. Estamos a falar de faturas, dos contratos, dos salários. Vamos dar um exemplo. Uma patente adquirida por 50 meticais tem um custo mensurável, pois há uma documentação e um contrato de compra. Nesse caso, pode ser reconhecida como um ativo intangível. Em resumo, deixo aqui ficar que um ativo intangível é reconhecido apenas quando é provável que os benefícios econômicos futuros eles fluam para a entidade quando o custo do ativo pode ser mensurado de forma fiável. E atenção que se qualquer um desses dois critérios não for satisfeito, o gasto deve ser reconhecido como um custo de período, ou seja, como despesa naquilo que é o resultado do exercício. Naquilo que é o resultado do exercício. Então, trago aqui um exemplo, né, para melhor compreensão. Uma empresa compra uma licença de software por 10 mil meticais e paga 1.000 meticais em taxas de instalação e configuração. Então, o custo total aí vai ser quanto? Vai ser 11 mil meticais. Então, como há benefícios econômicos futuros esperados, que é o uso do software e mensuração fiável do custo, o ativo é reconhecido no balanço, né? Nos ativos não correntes. Então, é mais ou menos isso aí que eu trouxe aqui sobre o reconhecimento da NCRF 14. Muito bem, agora passamos para aquilo que é a mensuração. Vamos aprender aqui sobre a mensuração de ativos intangíveis. Muito bem. A mensuração aqui temos dois tipos: a mensuração inicial e a mensuração que vai ocorrer subsequente, ou que vai ocorrer depois, né? Então, a mensuração inicial temos aqui ao custo, que vai ser pela aquisição separada, onde vai ser o preço mais os custos diretamente atribuíveis. E temos a geração interna, que ela vai apenas que vai implicar os custos de desenvolvimento que venham a satisfazer os custos, os critérios da norma. Temos a mensuração subsequente, onde temos o modelo do custo, onde temos o custo menos a amortização, menos as perdas por imparidade. E também o modelo de valorização, que é sobre o justo valor se existir no mercado ativo. Muito bem, vamos dar aqui uma pequena contextualização daquilo que eu deixei aqui ficar no slide. Muito bem. A mensuração é um processo como eu posso dizer, de atribuir um valor monetário a um ativo intangível para fins contabilísticos. Na NCDF 14,
a menstruação ela é dividida em duas fases iniciais, que é aquilo que eu estava a querer deixar ficar. A menstruação inicial, a menstruação após o reconhecimento, a menstruação subsequente. Na menstruação inicial, o valor atribuído ao ativo no momento em que é, o valor é atribuído ao ativo no momento em que é reconhecido. Ou seja, primeiro ele vai ser registrado aonde? Naquilo que é o balanço. Na mensuração após o reconhecimento, o valor que o ativo passa a ter ao longo do tempo, considerando perdas por importância ou as reavaliações. No entanto, o objetivo da mensuração é garantir que o valor apresentado nas DFs, nas demonstrações financeiras, venha a refletir de forma fiável e de forma prudente naquilo que é o montante dos benefícios econômicos que esperamos obter de um ativo intangível. Então, a mensuração inicial é quando um ativo intangível ele é reconhecido, ele deve ser mensurado inicialmente ao seu custo, ou seja, o seu custo inicial ele vai depender da forma como o ativo foi obtido, ou seja, se foi uma aquisição externa, se foi de desenvolvimento interno ou uma doação. E os ativos intangíveis adquiridos de forma separada, estamos a dizer que quando o ativo é comprado de forma isolada, por exemplo, uma licença de software ou uma patente, o seu custo inicial ele vai ser, por exemplo, composto por um preço de compra, incluindo os impostos e as taxas não recuperáveis. E também vai ser composto por custos diretamente atribuíveis, que referem-se à preparação do ativo para um uso pretendido. Temos aqui os exemplos de custos diretamente atribuíveis. Os honorários por exemplo, de advogados ou consultores para registrar uma patente, os custos de testes para colocar o software em um funcionamento, no do escritório, etc, etc. Então, os ativos intangíveis adquiridos numa combinação de negócios, estamos a dizer que quando uma entidade adquire uma outra empresa, todos os ativos e passivos identificáveis são reconhecidos pelo seu valor justo no tratado da aquisição. E isso vai incluir os ativos intangíveis adquiridos. Então, aqui falamos sobre as marcas, as patentes e os contratos exclusivos. Então, é exatamente isso aí que eu queria deixar aqui ficar. Então, dando um resumo, né? A mensuração após o reconhecimento, ele vai ser depois que um ativo, vai ser a partir do momento em que, depois que um ativo intangível, ele for reconhecido inicialmente, ele deve ser mensurado de acordo com um dos modelos, com um dos dois modelos, ou o modelo do custo ou o modelo de revalorização. O modelo de custo é o modelo mais comum e preferido nas NCRFs, e o modelo da revalorização é apenas em casos muito específicos. O modelo de revalorização, ele só pode ser aplicado se o valor justo do ativo intangível puder ser determinado por meio de um mercado ativo, isto é, um mercado onde venham a existir transações frequentes e comparáveis de ativos semelhantes. Vamos agora para aquilo que é a aquisição separada. A aquisição separada aqui na NCRF 14. Muito bem, vamos para aquilo que é aquisição separada. Bem, a aquisição separada ocorre quando uma entidade compra um ativo intangível diretamente de um vendedor externo, mas não estando esse ativo ligado à compra de outro negócio ou empresa. Então, a aquisição separada, podemos dizer que ela é uma das formas mais diretas de se obter um ativo intangível. Ou seja, isso ocorre quando uma entidade compra o ativo individualmente, de forma individual, e uma partilha, uma fusão, nem o desenvolve de forma interna. Ou seja, o preço pago representa uma forte evidência daquilo que o ativo tem valor econômico futuro e benefícios mensuráveis. Então, é basicamente isso. Então, aqui também vai ser a mesma coisa, né? Podemos dizer que os critérios de reconhecimento vão ser aqueles mesmos, os dois, né? Quando vai ser possível que ele venha a gerar benefícios econômicos futuros para a entidade, quando o custo poder ser mensurado de forma fiável. Então, é basicamente isso. Então, aquilo que é o conceito da aquisição separada, na verdade,
é aquela em que vai ocorrer quando uma entidade vai comprar um ativo intangível de outra parte num contrato isolado ou uma transação individual fora daquilo que é a combinação de negócios ou criação interna. Por exemplo, a empresa compra uma licença de software de uma empresa, de outra empresa, perdão, quando adquire uma marca registrada de uma entidade concorrente. É basicamente isso aí. Então, temos também a aquisição como parte de aquisição como parte de uma concentração de ativos da empresa. Então, de ativos da empresa. Então, estamos a dizer que aqui ela vai ocorrer quando a entidade adquire outra empresa ou parte de uma empresa. E como parte dessa empresa passa a controlar os ativos intangíveis da entidade adquirida. Isso difere de uma aquisição separada, porque os ativos não são comparados de forma individual, mas sim como parte de um conjunto de ativos e passivos de uma empresa. Ou seja, aqui, a aquisição como parte de uma concentração de atividades empresariais vai ocorrer quando uma empresa vai adquirir o controle de outra entidade, né? Em poucas palavras. Por exemplo, através de compra de ações ou compra de ativos. E nesse processo vai-se obter também ativos intangíveis da empresa adquirida. Na empresa adquirida. Então, é basicamente isso. A mensuração inicial, ela vai ser feita da seguinte maneira. Os ativos intangíveis adquiridos são inicialmente mensurados ao seu valor justo no valor da aquisição, quando este valor justo é determinado individualmente para cada ativo intangível, mesmo que faça parte do negócio maior, quando o goodwill é a diferença entre o preço pago pela empresa e o justo valor dos ativos líquidos, adquiridos, incluindo os intangíveis, posso assim dizer, perdão. Por assim dizer. Então, é basicamente isso. Então, temos também a mensuração do justo valor de um ativo intangível adquirido numa concentração de atividades empresariais, que é quando uma empresa adquire outra parte ou parte dela. Os ativos intangíveis incluídos na transação devem ser mensurados pelo seu valor justo na data da aquisição, e significando que cada ativo intangível deve ser avaliado de forma individual, mesmo que ele venha a fazer parte de um conjunto de ativos e passivos adquiridos. Muito bem, agora vamos para aquilo que era o momento mais esperado, que é nada mais que exercícios práticos da NCRF 14. Vamos aqui consolidar, né, aquilo que consolidar vários exercícios e espero que tudo aquilo que eu falei aqui possam compreender com base nesses exercícios aqui que eu preparei. Muito bem. Temos aqui a empresa de tecnologia avançada limitada adquire uma licença de software por 1.500.000 meticais com IVA de 17%, na qual é paga por transferência bancária. Como é que vai ficar esse lançamento contabilístico? De lembrar que este exercício, né, este iniciado, ele não é novo. Eu falei muito aqui sobre a aquisição de uma licença de software. Dizemos que ele vai ser considerado um ativo intangível, né? Porque ele vai gerar benefícios econômicos para a entidade ou para a empresa de tecnologia avançada limitada. Então vamos aqui no que nos interessa mais, né, aqui na contabilidade, porque sabemos que a contabilidade, ela não é só baseada na teoria, ela também é baseada na prática. Sabemos que sim, a contabilidade, sem a prática, não teremos nada, né? Então, como é que fica o lançamento contabilístico aqui, né? Indo direto ao assunto. Temos aqui 1 milhão. Temos aqui 1 milhão. Temos aqui. Muito bem. Temos aqui o lançamento contabilístico, ou seja, a contabilização. Então, temos aqui, ou seja, neste exercício precisamos da 3.3, que são os ativos intangíveis no SCE, ou seja, Código de Contas da PGC-NIRF, representado pelo Decreto número 30/2009 de 22 de dezembro. É onde tirei, né, as contas. Então, temos aqui a 3.3, que são os ativos intangíveis,
posso assim dizer, com a sua subconta 331, que são as despesas de desenvolvimento. Porque a empresa diz que, diz que o enunciado diz que a empresa de tecnologia avançada limitada, ela adquiriu uma licença de software por 1.500.000. Então, essa licença, ou seja, essa aquisição de uma licença de software, vamos contabilizar como o quê? Como despesas de desenvolvimento, de despesas que ocorreram durante. Então, temos o valor de 1.500.000, que é todo o valor da despesa. Em contrapartida, com a conta 44 Estado, que a sua subconta vai ser o 4431, que é o IVA suportado, né? Que é o IVA suportado. Podemos dizer, por exemplo, pode ser o 44312, que são os ativos tangíveis e intangíveis, né? A sua subconta, então, temos aí o valor de 255.000. Por que 250.000? Porque 255.000. Temos aí os 255.000 porque fazemos os 1.500.000 vezes os 17% e obtemos o quê? Obtemos 255.000 meticais. Falei, ali não era em contrapartida vai ser agora. Porque estamos a dizer que o dinheiro vai. Estamos a dizer que aqui no iniciado vem que a questão da licença de software por 1.500.000, ela foi paga por transferência bancária. Então, quer dizer que a empresa pagou. Então, se a empresa pagou é porque tirou o dinheiro. Então, temos aí em contrapartida com 1, 2, que são bancos, depósito, a ordem, neste caso. Então, vamos dizer que a empresa, no total, pagou 1.755.000 meticais, que é a adição de 1.500 e 255.000. Quer dizer que a empresa tirou do banco esse todo o valor. Então, colocamos aí o histórico pela aquisição de software. Pela aquisição de software. Então, passando para o segundo exercício, temos o seguinte. A licença será amortizada em 5 anos pelo método linear. A amortização anual, então, temos aqui, né? A licença será amortizada em 5 anos pelo método linear. Então, sabemos que temos aqui a amortização anual, que é de 1.500.000. Este exercício aqui é a continuação deste, né? Posso assim dizer. Então, levamos aqui o valor de 1.500.000 e dividimos pelos 5 anos. Então, temos o valor de 300.000. Então, fazemos o lançamento contabilístico dos 300.000. Temos aí a conta 65, que é a amortização do período. Na sua subconta 652, que são os ativos intangíveis, no valor de 300.000 meticais, em uma partida com 83, que são os resultados em uma partida com a 38, tem que ser 38, que são as amortizações acumuladas, 383, é só subir conta. Então, depois estamos aí pela amortização, né? Então, temos aí o terceiro exercício, que é sobre abate com mais-valia. Então, após 3 anos, o ativo é vendido por 800.000 meticais. O ativo já foi amortizado em 900.000 meticais. Então, como é um abate com mais-valia, nós fazemos os 800.000 meticais menos os 600.000 meticais. Então, ficamos aí com os 200.000 meticais. Então, de seguida, nós fazemos o lançamento contabilístico, que fica o seguinte, 1, 2, que é bancos, 1, 2, 1, depósito da ordem, com o valor de 800.000 meticais, em contrapartida com a 38, nem em contrapartida, perdão, em contrapartida com a 38, aqui são as amortizações acumuladas, 900.000 meticais, e sabemos que é um ativo intangível, então temos aí 383, no valor de 1.500.000 meticais, em contrapartida com a 73, que são os investimentos realizados pela própria empresa, que é a 7333, que é a sua subconta, que são os ativos intangíveis,
pelo abate com mais-valia. Então, temos aqui um ponto, né, que o outro exercício, né, 4, que é abate com a menos-valia. Temos a venda por 500 mil meticais, onde o seu valor contabilístico. Então, temos aqui a venda por 500 mil meticais, o valor contabilístico de 600 mil meticais. Então, fazemos o valor, ou seja, fazemos a diferença, né? Calculamos o abate com menos-valia, que são 500 mil menos 600 mil, ficamos com menos 100 mil. Então, temos aí a 1, 2, 1, 2, 1, bancos, conta sob conta, depósito da ordem no valor de 500 mil meticais, e a 383 amortizações acumuladas no valor de 900 mil meticais. Também a 7 e 8, que são menos-valia e perdas. Na verdade, a 7 e 8 são 100 mil meticais. E temos também uma habilidade com a 38, valor de 1.500.000 meticais, pelo abate com menos-valia. Então, temos aqui o exercício número 5, que é sobre a reavaliação, onde diz que uma patente adquirida por 2 milhões de meticais era avaliada para 2 milhões e 400 meticais. Já foi amortizado em 800 meticais, onde seu valor líquido foi 1 milhão e 200, a reavaliação foi 1 milhão e 200. Então, pretende-se que façamos o lançamento. Então, ficamos aqui com a 33, que são os ativos intangíveis, 331, gastou sob conta no valor de 1 milhão e 200, que é o valor líquido. Eu vou com a 56, que são os incidentes de revalorizações de ativos tangíveis e intangíveis. Ficamos com a 561, que são as revalorizações, então, no valor de 1 milhão e 200 meticais. Então, colocamos aí o histórico. Então, temos aqui perguntas frequentes, onde a primeira pergunta diz o seguinte: qual é o tratamento contabilístico adequado quando um ativo intangível é adquirido através de subsídio governamental? Quando um ativo intangível é adquirido com o apoio de um subsídio governamental, o ativo deve ser conhecido pelo seu valor justo e o subsídio deve ser reconhecido como rendimento diferido, sendo posteriormente imputado ao resultado ao longo da vida útil do ativo, de forma sistemática e de forma racional. Como é que deve ser tratada contabilmente a reavaliação de um ativo intangível quando não existe mercado ativo? No caso em que não existe mercado ativo, para o ativo intangível não é permitida a reavaliação. Nesse caso, a entidade deve procurar manter o ativo mensurado pelo modelo de custo de resíduo da amortização acumulada e de eventuais perdas por imparidade. Passamos agora para a terceira pergunta, que diz o seguinte: em que condições o valor contribuído de um ativo intangível deve ser sujeito à taxa de imparidade? O teste de imparidade deve ser realizado sempre que existam indícios de que o ativo possa estar desvalorizado com alterações tecnológicas, perda de mercado, aumento significativo nos ativos intangíveis com vida útil indefinida devem ser testados anualmente para imparidade, independentemente das suas taxas de juros ou independentemente do seu desempenho econômico, que seja inferior ao esperado. Além disso, existirem ou não indícios. Explica a diferença entre a vida útil finita e indefinida de um ativo intangível e o seu impacto na amortização. Um ativo intangível com vida útil finita é amortizado ao longo do período em que se espera gerar benefícios econômicos, utilizando um método sistemático, geralmente um método linear. Já um ativo com vida útil indefinida não é amortizada, mas deve ser deixado anualmente para imparidade. Um ativo intangível gerado internamente pode incluir custos de pesquisa e desenvolvimento. Quais destes podem ser causados e por quê? Os custos de pesquisa devem ser conhecidos como despesa, pois não é possível demonstrar que eles irão gerar benefícios futuros. Já os custos de desenvolvimento podem ser capturados desde que compram cumulativamente os critérios da NSF 14.
que são a viabilidade técnica, a intenção e capacidade de uso ou venda, a capacidade de geração de benefícios econômicos, a disponibilidade de recursos adequados e mensuração viável dos custos. Explica o tratamento quando atribuído do goodwill após reconhecimento inicial. O goodwill deve ser reconhecido inicialmente pelo justo valor que corresponde ao excedente de preço pago na aquisição sobre o valor justo líquido dos ativos e passivos adquiridos. Posteriormente não é amortizado, mas é submetido anualmente à taxa de imparcialidade. Qualquer perda identificada é reconhecida imediatamente nos resultados do período e não pode ser revertida em períodos subsequentes. De acordo com a NCRF 14, um ativo intangível é A. Um ativo monetário sem substância física. B. Um ativo não monetário sem substância física. C. Um ativo monetário tangível controlado pela entidade. D. Um passivo não monetário com benefícios futuros. D. Um ativo não monetário sem substância física. Qual das seguintes condições não é requisito para o reconhecimento de um ativo intangível? A. Identificabilidade. B. Controle pela entidade. C. Geração de benefícios econômicos futuros. D. Existência de substância física. A resposta correta é D. Os custos de pesquisa devem ser A. Capitalizados como ativo intangível. B. Diferidos até o fim do projeto. C. Reconhecidos como despesa do período. D. Incluídos no goodwill. Reconhecidos como despesa do período. É a resposta correta. A linha C. Qual das seguintes afirmações sobre o goodwill está correta? A. O goodwill é amortizado anualmente durante a sua vida útil. B. O goodwill é mensurado pelo valor justo dos ativos adquiridos. C. O goodwill é testado anualmente por imparcialidade e não é amortizado. C. D. O goodwill pode ser reavaliado sempre que houver valorização no mercado. A resposta correta é D. Falamos muito bem que o goodwill é testado de forma anual por imparcialidade e ele não é amortizado. Ali, temos aqui a reavaliação do ativo intangível só é permitida se A. Houver um mercado ativo para esse ativo. B. A entidade tiver lucros acumulados. C. O ativo tiver vida útil finita. D. O custo histórico for desconhecido. A linha correta é A. Quando houver um mercado ativo para esse ativo. Ali temos aqui outro exercício que é um ativo intangível com vida útil indefinida. Ele pode ser, a linha A, é amortizado com base na vida econômica estimada. B, não é amortizado, mas é sujeito a taxas anuais de imparcialidade. C, deve ser reavaliado anualmente. D, deve ser eliminado das remissões financeiras após 5 anos. A resposta correta é B, ele não é amortizado, mas ele é sujeito a taxas anuais de imparcialidade. Muito obrigada pela atenção dispensada. Fiquem bem.